Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre o uso energético do biogás, né? Então a gente tem aqui, a partir do momento que nós temos aqui o biogás limpo, né? A gente pode aqui usá-lo no CHP, né? Num ciclo combinado de calor e eletricidade, então gerando energia elétrica e energia térmica, né? E nós podemos fazer um upgrade na purificação desse biogás, transformando ele em biometano, e aí ele pode ser usado como gás natural veicular, ser injetado na rede de gás e como gás natural comprimido, né? Também aí usado aí em instalações industriais e também usado, né, como gás veicular. Tá certo? Muito bem. Aqui com alguns exemplos, né, de aplicação aí no caso do biogás a partir do momento, né, em que ele está purificado. Bom, no uso veicular a gente tem várias experiências, né? Por exemplo aqui, né, aqui experiências internacionais como esse ônibus movido a metano passando em frente ao Coliseu e vários outros países, né? Então é bem popular, né, a nível mundial, né, principalmente em frotas de transporte coletivo, o uso do biometano, né, o gás utilizado. Porém, existem aí algumas limitações legais quando se fala de biogás gerados em aterros sanitários, né, a partir de resíduos sólidos urbanos e nas estações de tratamento de esgoto, principalmente por conta do siloxano, tá certo? Né, nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essas legislações. Então, o uso de biogás, né, de biometano, né, do biogás purificado na questão veicular, ele tem se expandido, né? Então a tecnologia ela hoje ela é consolidada, né? Mas existe aí, né, uma pouca atratividade, né, do ponto de vista para ser usado em pequena e média escala. Então normalmente é para grandes frotas de caminhões, de ônibus, é que você utiliza, né? Isso é lamentável, né? Porque a gente poderia estar utilizando aí, né, como GNV, em posto de gasolina, a gente está vendendo o biometano. O mercado nacional está, né, expandindo, né, então a gente observa, né, que mesmo, né, em cidades aí em raio de 100, 200 quilômetros, né, dos grandes centros de distribuição de gás natural, hoje você já tem a distribuição, né, e essa distribuição ela é feita não pelo gás canalizado, né, não por tubulação, mas a gente vê aí o recebimento de gás natural através de carretas, né? Entendeu? Então, um abastecimento por meio disso. E aqui um modelo de um caminhão, né, de uma montadora, utilizando o biogás. Bom, aqui um pouco da legislação. Primeiro a gente tem aqui a resolução, né, da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, de 2015. Né? Aqui nessa resolução, o que foi definido? Ela trata do quê? Ela trata da especificação do que seria o biometano, né? Então ela define um percentual mínimo, tá certo? Para que o biogás purificado se torne biometano. Então tem ali uma especificação nessa lei que é justamente o quê? Né, que para a região norte, né, onde a gente tem ali a reserva de gás natural terrestre de Urucu, o percentual para que um biogás, um biogás purificado se torne metano, né? Ou seja, pode ser classificado como gás natural entre 90% e 94%. Isso aí por conta de uma especificidade regional, né? A reserva de petróleo terrestre de Urucu, ela está ali no município de Coari, no Amazonas, né? Então você tem essa característica. Nas demais regiões do país, essa percentagem mínima é de 96,5%. Então, somente um biogás com 96,5% de metano é que pode ser considerado gás natural veicular, tá bom? Então, né, o artigo 2, né, aqui eu fiz um comentário aí sobre essa questão percentual, mas o artigo 2 da resolução da ANP 8 de 2015, ele diz o seguinte, que o uso veicular ou em equipamentos residenciais e comerciais de biometano
obtido a partir de RSU ou esgoto sanitário através das ETS, ainda que atenda a especificação contida no regulamento técnico, ou seja, atenda o percentual mínimo de metano, ele tem que obedecer o que está disposto aqui, ó, né, nessa outra resolução da ANP, a 21 de 2016. E nessa resolução ela fala o quê? Ela fala sobre a utilização de combustíveis experimentais no território nacional, né? Então, aqui ela limita, por exemplo, o uso desse biogás de esgotamento, né, sanitário e de resíduos sólidos urbanos somente em equipamentos industriais, né? Então aí você tem essa questão. Isso aí são implicações de Siloxano e Companhia Limitada, um problema que a gente já levantou anteriormente. Aqui um fluxograma explicando aí, no caso, o funcionamento de um conjunto, né, motogerador, né? Então você tem aqui o gás chegando, no nosso caso o biogás, né? Aqui você vai ter a geração de eletricidade, vai ter a captura do calor residual, e isso tudo vai ser direcionado para a instalação, né, industrial, e você tem aqui uma perda, né, ainda residual de calor, né? Então se você tem aí, né, de 100 BTUs de energia térmica, né, que entra, você vai ter 22 BTUs de energia perdida, e você vai ter então 78 BTUs de energia entregada. Tá certo aqui, né? Então a gente tem aí, né, nesse sistema do CHP ainda uma percentagem, né, que é de se esperar, obedecendo às leis da termodinâmica. Tá bom? Bom, esse biogás então gerado aí no conjunto motogerador, ele pode ser utilizado para autoconsumo elétrico da planta, né, então na estação de tratamento de esgoto ou numa instalação industrial, para aquecer o reator, para que se tenha as temperaturas otimizadas para a geração e produção de biogás, e para secar e higienizar o lodo, né? Aqui a gente tem um panorama, né, de eficiências típicas, né, de conjuntos motogeradores, né? Aqui colocando aqui as potências, né, as faixas de potência. Então a gente tem aqui o motor de ignição a compressão diesel, né, apresentando essas faixas aqui, né? Esses daqui são os motores a diesel, né, são os motores, assim vamos dizer, para potências maiores que 250 kW, os mais utilizados. Motor ciclo Otto, né, motor aí de combustão interna, utilizado em veículos menores, também aí com as suas faixas de eficiência, microturbina a gás, né, apresentando então também suas faixas de eficiência de acordo com a potência aqui, né, da instalação. Aqui seria a eficiência térmica, né, para diferentes faixas de potência, né? Então a gente tem aí também do motor de ignição a diesel, né? Aqui é interessante que o motor ciclo Otto, né, para a eficiência térmica dele é bem grande, e também a microturbina a gás. Muito bem. Aqui são exemplos, né, de conjuntos motor-gerador, alguns aqui de fabricantes nacionais, né? A gente pode ver que esse conjunto é fabricado aqui no sul do Brasil, né? Aqui a gente tem aqui então algumas empresas que fabricam, né, esse tipo. Aqui no estado do Rio também existem empresas também fabricantes, né, do conjunto motor-gerador movido a biogás. Tá? Bom, uma coisa importante que a gente deve observar, né, quando vai se implementar aí o conjunto motogerador na ETE, é o local para instalar, né? Então você deve ter acesso dos 4 lados do CHP, né, do ciclo combinado, né, calor e eletricidade. Isso aí é uma condição importante, né, para que você tenha uma manutenção e operação de forma eficiente. As portas devem abrir no sentido de fuga, né? Aqui são questões. E aí os drenos de óleo devem ter separadores, né, os drenos do solo devem ter separadores de óleo, e como alternativa você pode ter um coletor de óleo abaixo do motor, né, para coletar a quantidade de óleo. Então isso aqui são questões operacionais do motor, né? Certo? Os lugares onde o CHP deve ser instalado, ele deve ter entrada e saída de ar, que não sejam bloqueadas, né, para que se possa favorecer a ventilação cruzada, né? Aí você tem que ter um estudo de ventilação técnica com sentido de assegurar que o ar de exaustão do CHP ele seja dissipado, né, na área do teto, né? Isso aqui é uma coisa importante, né? E esse ar de exaustão da sala onde está instalado lá o CHP, ele deve ser lançado livremente no ar.
tá? E deve possuir detectores de gás, né, para qualquer vazamento, para se evitar aí uma atmosfera explosiva e qualquer outro tipo de acidente, tá bom? Um pouquinho mais, né, aqui são componentes recomendáveis, né, uma válvula de bloqueio, dispositivo de purga, né, dispositivo de proteção contra sobre e subpressão, coisa que nós já vimos anteriormente, né, abertura de acesso, dispositivo anti-retrocesso de chama, ou seja, se você tivesse uma situação de subpressão, né, para que você possa aí cortar a chama para evitar, né, maiores problemas, separador de condensado, interruptor para parada de emergência, para desligar todo o sistema, válvula de alto fechamento e um monitor de baixa pressão também aí no conjunto motor gerador. Bom, as microturbinas a gás, né, elas vêm aqui tem uma característica bastante específica, que é o ciclo termodinâmico, né, em que elas operam. E aí esse ciclo é o ciclo Brayton, né? O ciclo Brayton, que ele é então específico e característico de turbinas a gás, em que existe a adição de calor a uma pressão constante, né? Então aí é um ciclo aí das microturbinas a gás, né? A capacidade dessas microturbinas vai até 500 kW, né? Eficiência energética de 15 a 30%, elétrica de 15 a 30%, eficiência total, né, de 60 a 85%, baixa manutenção, né? E aí aqui a gente tem uma referência, né? Eu tive inclusive a oportunidade de visitar a estação de tratamento de esgoto de Arrudas, lá em Belo Horizonte, né, da Copasa, né? E aí lá em Arrudas eles usam lá várias microturbinas associadas, né? Foram buscar essa tecnologia no exterior, né? Mas vamos dizer, um case, né, em que se usa essa tecnologia para gerar energia a partir do biogás. Tá certo? Beleza. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a conversão do biogás em energia. A gente tem que 1 metro cúbico de biogás, perdão, de metano, né, ele tem aí uma energia por metro cúbico da ordem de 10 kWh, né? E aí, obviamente, se você tiver um biogás com 60% de metano, a energia contida por volume seria de 6 kWh, tá? Então, olha só, a potência disponível, né, ela pode ser calculada numa usina de biogás quando se soma a eficiência térmica e a eficiência elétrica, tá? E essa eficiência total, né, como a gente viu anteriormente, né, por causa da microturbina, vai gerar em torno de 70% a 85%. A soma das duas, eficiência térmica com a eficiência elétrica. Bom, aí a gente tem o seguinte, que a potência disponível em 1 watt ela vai ser igual à vazão do biogás vezes a concentração do biogás vezes o poder calorífico inferior do biogás. Isso aqui nem em joule, né? Então ali a gente viu em quilowatt-hora por metro cubo, a gente teria que converter para joule. Então fazer a conversão disso aqui. Isso aqui seria a potência disponível, né? A vazão, concentração do metano vezes o poder calorífico do metano. Uma continha bem tranquila, né? Bom, as energias térmicas e elétricas devem ser calculadas separadamente, né, considerando que você tem sistemas diferentes, né, de valorização energética para cada um desses tipos de energia térmica e elétrica, né? Agora, a potência instalada, ela seria a potência disponível vezes a eficiência de recuperação da energia térmica ou elétrica desse grupo gerador, né? Então nós vimos lá naquelas tabelas anteriores que, por exemplo, a turbina tem uma eficiência térmica, uma eficiência elétrica, o motor ciclo Otto tem uma eficiência térmica, uma eficiência elétrica, o motor ciclo diesel tem uma eficiência térmica e uma eficiência elétrica. Então você multiplicaria a potência disponível por essa eficiência. E aí você tem, né, por exemplo, numa aplicação do biogás em caldeiras, a eficiência térmica ela chegaria a 85%, variaria de 75% a 85%. Né? Na cogeração, você teria 40% de eficiência térmica e 40% de eficiência para geração de energia elétrica, né? E mais 20% de perdas, né? Então você teria essa situação aqui. Tá certo?